Olá, bem-vinda, bem-vindo para mais uma aula daqui do mini curso, que é um guia prático para elaboração do TCC. Essa aula é a aula número 2 e ela tem como intenção orientar vocês sobre a escolha do tema do TCC, abordando alguns critérios de relevância como a viabilidade, a importância de delimitar o tema, a identificação das lacunas de pesquisa na literatura, a construção de uma justificativa sólida e considerar também, claro, a relevância acadêmica e social. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre a escolha do tema. A escolha do tema é uma das etapas, de alguma maneira, mais importantes desse processo de elaboração do TCC. Ela vai impactar diretamente no que a gente compreende como um engajamento do autor, do pesquisador, do estudante, e também ela impacta na viabilidade do projeto, na qualidade da pesquisa. Isso tudo está entrelaçado de alguma maneira. Um tema ele precisa tentar equilibrar um interesse pessoal e a relevância acadêmica. Não dá para ser nem só um, nem só outro. Além de considerar que ele precisa ser viável, que ele precisa ser viável tendo em consideração o tempo que você tem, que costuma ser em média 2 períodos para a elaboração de um TCC. Outra coisa que vai precisar ser considerada é o que você tem de recursos disponíveis. Um tema extremamente inovador para um ano é um prazo curto, então isso são coisas a serem consideradas. Tá, então vamos pensar como definir um tema relevante e viável. A definição de um tema deve considerar alguns aspectos importantes: o interesse pessoal, a relevância científica e social, a viabilidade, a originalidade. E vamos falar um pouquinho mais especificamente de cada um deles. Quando a gente pensa em interesse pessoal, a gente está falando que é importante escolher um tema que te desperta curiosidade e motivação. A pesquisa, ela, como eu já pontuei anteriormente, a gente já conversou sobre isso, a pesquisa envolve um processo longo, de mais ou menos um ano, 2 períodos em um mesmo texto. Então, é importante você ter interesse nesse texto, até para possibilitar e facilitar o seu percurso, porque exige a elaboração de um texto mais longo, exige um tanto de persistência e aprofundamento. Em alguns lugares você tem que fazer o tema relacionado com a sua experiência de estágio, mas presume-se que a escolha de estágio tem algum lance do seu interesse pessoal. Então, é um efeito cascata, digamos assim. Outro ponto importante que vai ajudar a definir um tema é a relevância científica e a relevância social. O tema precisa contribuir para a área de conhecimento, preferencialmente ele precisa trazer impactos que agreguem, impactos sociais que agreguem de alguma maneira. Outro aspecto que precisa ser levado em consideração tem relação com a viabilidade, já que o tema ele precisa ser pesquisável. Não dá para você tentar compreender sobre, sei lá, o sexo dos anjos, que é uma questão totalmente fora da curva, né? O tema ele precisa ser pesquisável, a gente precisa considerar o tempo que tem, o acesso às fontes, as possibilidades de coleta de dados, a infraestrutura que está disponível para a gente, por exemplo, biblioteca, livros, artigos e afins. Mas um fator que precisa ser levado em consideração é a originalidade. Mesmo que seja comum a gente trabalhar com temas já estudados, principalmente na graduação, é importante trazer algum tipo de abordagem diferente, alguma coisa nova, até para ampliar a discussão, né? A gente está produzindo ciência, então precisa ampliar a discussão, precisa discutir novas possibilidades de metodologia. Não faria sentido chover no molhado, né?
Dicas práticas, por exemplo, para a gente definir o tema, você pode fazer uma espécie de chuva de palavras, se eu não me engano, que hoje chamam. Você vai listar, vai escrever tudo que te vier à cabeça, tudo que te interessa, teorias que te interessam, recortes que te interessam de alguma maneira, e vai listar o que é possível ser tema para você. Depois disso, você vai avaliar com base, claro, nos critérios que foram colocados aqui, né, para você refinar a escolha, vai avaliar com base também na linha de pesquisa de quem te orienta, e assim você vai caminhar para a definição de um tema relevante e viável. E aí a gente caminha para pensar a importância da delimitação do tema de maneira mais específica, né? Muitas vezes, com muita frequência, o tema ele pode ser muito amplo. Isso dificulta a abordagem objetiva, isso dificulta uma abordagem mais aprofundada. Então, a delimitação do tema ela é fundamental para garantir foco, para garantir até coerência na pesquisa. Vamos pensar aí um exemplo de tema amplo, coloquei, né? Saúde mental em estudantes universitários. Está muito amplo. A gente precisa fechar um pouco mais isso. Então, vamos delimitar. Impactos do suporte social na saúde mental de estudantes universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Aqui, vendo esse tema delimitado, você pode entender que essa delimitação ela pode ocorrer de diferentes maneiras, seja por um contexto geográfico, né, falar que eu estudo de uma cidade específica, por exemplo, colocar ali impacto do suporte social na saúde mental de estudantes universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica e moradores de Goiânia, por exemplo, ou então em estudantes universitários moradores de Goiânia. Isso é uma delimitação geográfica. Também é possível delimitar relacionando a faixa etária, por exemplo, jovens adultos, estudantes universitários jovens adultos, ou adultos mais velhos, e por aí vai, um recorte de faixa etária. Outro aspecto que a gente pode levar em consideração para delimitar o tema tem relação com a abordagem teórica. Sob qual perspectiva teórica, se é psicanálise, se é comportamental, se é Gestalt, se é terapia cognitivo-comportamental, isso também pode aparecer no seu tema. Por exemplo, nesse do suporte social, a gente poderia fazer referência a comportamental. Isso é um exemplo. Mais um jeito de delimitar o seu tema é falar de um período histórico, recortar um tempo específico para análise. Então, saúde mental em estudantes universitários entre os anos de 2010 e 2025. Recorte amplo pra caramba, inclusive. Para te ajudar, alguma sugestão, alguma dica prática de como você vai restringir o seu tema é você tentar responder as perguntas quem, onde, quando, como. Isso vai te ajudar a delimitar. Agora a gente tenta entender sobre o que seria esse negócio de identificar lacunas na literatura, né? A pesquisa científica, é importante que ela seja construída a partir de estudos anteriores. Não dá para ser assim do nada, até porque é difícil uma coisa totalmente do nada. Um dos desafios da pesquisa é identificar o que seriam as lacunas. As lacunas são esses aspectos que ainda não foram suficientemente explorados, essa não é a minha palavra preferida, mas discutidos talvez seja melhor, né? Então, como que a gente encontra lacunas? Algumas ideias são revisar artigos científicos, dissertações na área do interesse que você tem, analisar se há alguma contradição, alguma limitação nos estudos que
já existem de alguma maneira, assim, você vai analisar se tem contradições ou limitações em estudos que estão conhecidos e muito falados, por exemplo. Outro, outro jeito é observar questões que são emergentes, tendências acadêmicas. A gente está em 2025, com alguma frequência a gente tem falado sobre transtornos de neurodesenvolvimento e afins. Há pouco tempo, há 5 anos, o tema mais quente era Covid. Então, o que são temas emergentes? O que são tendências acadêmicas? Outro jeito que ajuda a gente a encontrar lacunas é tentar entender quais são as novas metodologias ou perspectivas teóricas que são aplicáveis àquele tema. Por exemplo, um exemplo de lacuna. Se tem muitos estudos sobre o impacto da ansiedade em estudantes, mas ao mesmo tempo tem poucos que falam sobre estratégias de enfrentamento específicas, essa pode ser uma oportunidade de pesquisa, essa pode ser uma lacuna de pesquisa. Uma dica prática é utilizar bases de repositórios acadêmicos, bases de dados acadêmicas, por exemplo, o Cielo, o Google Acadêmico, a plataforma dos periódicos CAPES. Isso ajuda a gente a fazer um levantamento inicial sobre o tema, até para a gente entender melhor como caminhar. Aí agora a gente segue para a parte da construção da justificativa, considerando a relevância acadêmica e uma relevância social. A justificativa é uma seção do TCC, uma parte do TCC, que você precisa argumentar qual é a importância do seu tema. Você deve, por exemplo, tentar responder algumas questões. Exemplos de questões que você pode anotar aí para ajudar você a elaborar a sua justificativa. Por que esse estudo é necessário? Quais seriam os impactos acadêmicos que ele poderia gerar? Qual a relevância social do seu tema? Como ele pode contribuir para uma prática profissional na área? Vamos pensar um exemplo, né? Esse exemplo que eu coloquei aí. A temática do suporte social em estudantes universitários é relevante, pois estudos apontam sua relação direta com a saúde mental e o desempenho acadêmico. No entanto, há poucos trabalhos que investigam como esse suporte pode ser acessado por estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essa pesquisa visa preencher essa lacuna, trazendo contribuições tanto para a academia quanto para o desenvolvimento de políticas institucionais de apoio a esses estudantes. Um jeito interessante, que não está aqui nesse exemplo, mas seria um jeito de deixá-lo uma justificativa mais enriquecida, é fazer referências. Você traz um texto que você leu, assim, segundo fulano, a temática, o suporte social é fundamental no desenvolvimento acadêmico, no engajamento acadêmico, por exemplo. Isso é importante, é legal trazer dados também numa justificativa. Essa daqui poderia ser enriquecida, inclusive. Uma dica que a gente pode pensar é que, além dessas referências que vão aparecer no decorrer do texto e precisam aparecer na justificativa, é legal você colocar sobre a viabilidade também. Você vai falar sobre a importância do tema, né? Vai explicar como essa pesquisa pode gerar contribuições relevantes e também você pode falar que o tema é viável devido ao acesso disponível de informações e coisas assim. Além de falar, né, sobre o impacto social que a sua pesquisa pode trazer. Eu queria te lembrar que essa aula é bem pequenininha, deve ter ficado aí com menos de 15 minutos. Isso não substitui uma aula mais densa, mas eu acho que pode dar um norte para você repensar algumas coisas. Para essa pequena discussão aqui que a gente está fazendo, eu usei como
referencial teórico esses dois livros, que eles são de fácil acesso na internet, tanto para você comprar eles físico, quanto para tentar achar eles como PDF ou EPUB. Então, é válida a leitura para te dar um suporte maior nesse processo. O TCC, ele é desafiador, como a gente já falou, ele representa de alguma maneira um marco na formação acadêmica, ele é então uma oportunidade para você consolidar seus conhecimentos, desenvolver habilidades, contribuir para a sua área de estudo. Então, considere que o planejamento, a organização, eles são fundamentais para um processo mais tranquilo, que corra com maior fluidez. A escolha do tema, essa escolha ela precisa ser guiada pelos seus interesses pessoais, é claro, pensando a viabilidade da pesquisa, pensando e considerando as regras institucionais. Então, manter um cronograma de trabalho, buscar orientação, são estratégias que vão te ajudar, vão facilitar que você faça o seu TCC com mais tranquilidade, com maior tranquilidade. Então, acho que a gente pode pensar que a escolha de um tema para um TCC envolve muito mais que apenas o interesse pessoal, né? É preciso avaliar a viabilidade, a relevância, a delimitação, a busca por lacunas na literatura, a construção de uma justificativa sólida, vão ser passos importantes para você na elaboração, na construção da justificativa, para dar sequência para os passos que são os passos seguintes para um projeto bem estruturado. Então, vamos considerar que os próximos passos vai ser a revisão da literatura. Você vai fazer uma pesquisa de textos que vão te ajudar a entender o seu tema. Você vai refinar e delimitar o tema e tentar esboçar uma justificativa clara, uma justificativa objetiva. Combinado? A intenção aqui era te orientar, te dar algumas orientações práticas, teóricas para te ajudar na escolha do tema. Então, eu acho que a partir desse ponto vocês já devem estar mais preparados para iniciar um projeto, né? Vamos tentar elaborar essa justificativa, combinado? A gente se vê na próxima aula. Até lá!